Boa noite. Estamos mais uma vez reunidos aqui no nosso grupo de estudo Multiportas. Vamos dar continuidade à leitura do livro No Centro Sentimos Leveza, de Bert Hellinger. Estamos na página 115, A Reciprocidade. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Flavinha. Então, por favor, Flavinha, pode começar. Pertence à ordem do amor entre o homem e a mulher que entre eles se estabeleça uma troca em que ambos igualmente deem e tomem, pois cada um tem o que falta ao outro, e a cada um falta o que o outro tem. Ambos precisam, portanto, no que se refere à troca, dar o que têm e tomar o que lhes falta. Em outras palavras, o homem se dá à mulher como homem e a aceita como sua mulher, e a mulher se dá ao homem como mulher e o aceita como seu marido. Essa ordem do amor é perturbada quando um deseja e o outro concede, porque o desejar parece ser algo pequeno e o conceder algo grande. Então, um dos parceiros se mostra como carente e como alguém que recebe, e o outro, embora talvez ame, se mostra como alguém que ajuda e que dá. É como se aquele que recebe se tornasse uma criança e aquele que dá se tornasse um pai ou uma mãe. Então, o que recebe precisa agradecer, como se tivesse recebido sem dar. E o que se dá e o que dá se sente superior e livre, como se tivesse dado sem receber. Isso, porém, impede a compensação e coloca em risco a troca. Para o bom êxito de uma e outra, é preciso que ambos desejem e ambos concedam, com respeito e amor, o que o outro necessita e deseja. Seguir e servir. Contudo, pertence à ordem do amor entre o casal que a mulher siga o homem. Isso significa que ela o siga para sua família, sua cidade, seu círculo, sua língua e sua cultura, e consinta que os filhos também sigam o pai. Não posso justificar essa ordem, mas sua realidade se comprova pelos seus efeitos. Basta comparar famílias onde a mulher segue o homem e os filhos seguem o pai, com famílias onde o homem segue a mulher e os filhos seguem a mãe. Entretanto, aqui também existem exceções. Por exemplo, se há destinos difíceis ou enfermidades graves na família do homem, é mais seguro e conveniente para ele e para os filhos que passem para a esfera da família e da parentela da mãe, e vice-versa. Neste particular, existe uma compensação, pois também pertence à ordem do amor entre o homem e a mulher como seu complemento, que o homem sirva ao feminino. A igualdade. As ordens do amor entre o homem e a mulher são diferentes das ordens do amor entre pais e filhos. Por isso, a relação do casal sofre abalo e perturbação quando eles transferem irrefletidamente para ela as ordens do relacionamento entre os pais e os filhos. Se, por exemplo, numa relação de casal, um parceiro busca no outro um amor incondicional, como uma criança busca em seus pais, ele espera receber do outro a mesma segurança que os pais dão a seus filhos. Isso provoca uma crise na relação, fazendo com que aquele de quem se esperou demais se retraia ou se afaste. E com razão, pois ao transferir para a relação de casal uma ordem própria da infância, comete-se uma injustiça para com o parceiro. Quando, por exemplo, um dos parceiros diz ao outro: sem você não posso viver, ou se você for embora, eu me mato, o outro precisa se afastar, pois tal exigência entre adultos equiparados é inadmissível e intolerável. Já uma criança pode dizer algo assim a seus pais, porque sem eles realmente não pode viver.
Inversamente, se o homem ou a mulher se comporta como se fosse autorizado a educar o parceiro e tivesse a necessidade de fazê-lo, arroga-se, em relação a alguém que lhe é equiparado, direitos semelhantes ao dos pais em relação aos filhos. Neste caso, frequentemente o parceiro se esquiva à pressão e busca alívio e compensação fora do relacionamento. Portanto, faz parte da ordem do amor na relação entre o homem e a mulher que eles se reconheçam como iguais. Qualquer tentativa de colocar-se diante do parceiro numa atitude de superioridade própria dos pais ou de entrega, característica da criança, oprime e coloca em risco a relação. Isso também vale para o equilíbrio entre o dar e o tomar. Na relação dos filhos com seus pais, são os pais que dão e são os filhos que tomam. Toda tentativa dos filhos de aplainar o desnível existente entre eles e seus pais é frustrada. Por essa razão, os filhos permanecem sempre em dívida com seus pais, e quanto menos conseguem pagá-la, tanto mais intimamente permanecem vinculados a eles. Porém, como querem afirmar-se e desenvolver-se através de suas próprias ações, o sentimento de dívida que os vincula aos pais os motiva também a sair de casa. Se um dos parceiros der ao outro como um pai ou uma mãe dá a uma criança, por exemplo, custeando-lhe uma formação superior durante o casamento, aquele que recebeu tanto já não pode equiparar-se ao doador. Embora permaneça obrigado a agradecer-lhe, geralmente o deixará quando se formar. Só poderá equiparar-se novamente ao parceiro e permanecer com ele quando o compensar plenamente, tanto pelas despesas quanto pelo esforço. A compensação. No nível do sexo, o homem e a mulher, embora sejam diferentes, se equiparam em sua capacidade de dar ou receber reciprocamente. Eles se dão bem e progridem na troca amorosa quando o dar e o tomar entre eles também se compensam e completam em outros domínios. E isso vale tanto para as coisas boas quanto para as más. Quando um dos parceiros recebe do outro algo de bom, a necessidade de compensar não lhe dá descanso, até que lhe retribua com algo de bom. Porém, como o ama, faz-lhe, por precaução, um bem algo maior do que a compensação exige. Então, o outro fica sob pressão, e como ama o parceiro, também lhe faz, por precaução, um bem algo maior do que a compensação requer. Assim, aumenta a troca no bem, desde que em seu decurso sempre se volte ao equilíbrio e se inaugure uma nova rodada de trocas. Quando não alcança uma compensação, a troca cessa, pois se um parceiro se limita a receber, o outro logo perde a vontade de dar-lhe, e se um deles quer apenas dar, o outro em breve não vai mais querer receber. Da mesma forma, a troca cessa quando um dá mais do que o outro pode ou quer receber, ou quando um deseja mais do que o outro pode ou quer dar. Assim, a medida de quem dá deve ajustar-se à medida de quem recebe, e vice-versa. Toda troca deve, em princípio, ajustar-se a uma medida que a limita. Porém, para que uma relação de casal seja bem-sucedida, é preciso que haja também uma compensação no mal. Quando um parceiro faz a outro algo que necessariamente o fere ou magoa, a vítima também precisa fazer ao autor algo que lhe traga uma dor semelhante, ou exigir dele algo igualmente difícil. Quando a vítima é tão boa que não consegue ser má, não acontece compensação e a relação fica ameaçada. Por exemplo, quando um dos parceiros teve um caso e o outro se obstina em sua inocência, o culpado não consegue mais equiparar-se ao inocente.
Se, porém, o outro lhe paga na mesma moeda, a relação pode ser retomada. Entretanto, se a vítima ama o ofensor, não deve fazer-lhe uma afronta do mesmo tamanho, pois assim ficariam quites. Com maior razão, por estar convencida da própria inocência, não deve fazer ao parceiro uma afronta maior do que a dele, pois então lhe daria o direito de zangar-se por sua vez. Não precisa fazer-lhe uma afronta um pouco menor. Com isso, tanto a justiça quanto o amor serão satisfeitos, e a troca no bem poderá ser retomada e continuada. Mas se a vítima e o ofensor forem se suplantando em suas afrontas, agindo no mal como se fosse um bem, a troca no mal irá sempre crescendo. Uma troca assim também amarra os parceiros, mas para a própria desgraça. De resto, conhece-se a qualidade de uma relação de casal, verificando se a troca se efetua principalmente no bem ou no mal, e quanto se investe em cada um desses lados. Com isso, dei uma indicação sobre a forma de recuperar e tornar feliz uma relação de casal, transformando uma troca no mal numa troca no bem, e incrementando essa troca com amor. Acho que pode dar uma Oi. paradinha, Flávia. Ufa! Esse trecho todo eu me lembro dele no Amor do Espírito. É de lá, não é? Os livros do Bert Helling, eles têm, né, algumas, porque as dinâmicas, né, quando ele fala dela, ele fala das mesmas dinâmicas, né? Então, em muitos livros a gente vai ver essas falas, essa repetição. Entendi. Para mim, que eu acho mais desafiador nessa questão da ordem do equilíbrio é compreender o dar numa medida que o outro possa receber. Acho que para mim, pessoalmente, acho que é o mais desafiador. Uhum. E o outro também precisa se sentir também merecedor para receber. Porque nós temos uma crença que dar é melhor do que receber. E receber é tão bom quanto dar. Mas nós, né, temos culturalmente essa crença, né? É melhor dar do que receber. E isso aparece muito na relação de casal, né? E por isso é bem difícil mesmo manter esse equilíbrio. E é bem desafiador mesmo, né? Porque a gente vê que nas trocas nós queremos muito dar, mas não queremos receber. E aí? Mas não é porque a gente não quer receber. E tem a questão do querer receber de determinada forma, né? Num determinado tanto. E aí não se abrir para receber o que o outro está ofertando, né? Tem isso também, né? Se nós ficamos exigentes naquilo que o outro naquilo que o outro não tem, né? E a gente quer algo que o outro não tem, é difícil mesmo, né? Por isso a gente, é isso que ele colocou lá no início, né? A gente precisa perceber que nós temos algo para dar e também precisamos querer algo do outro também, né? Para mim, É a um maior desafio. dificuldade é até onde pode se dar, né? Para não ser em excesso. Uhum. Então, nós precisamos observar, né? Observar isso. Mas eu assisti, até publiquei isso nas minhas redes, que eu assisti recentemente, a convite da minha filha, é o filme A Cinderela, né? Que é um musical. E achei muito fofo, porque é uma história uma Cinderela completamente desconstruída, né? Daquilo que a gente sempre teve como os contos de fada, aquela mulher que quer casar, que quer,
né, morar no castelo, né, e um rei também, o cara também pronto para isso, e o filme, né, desconstruiu muitas coisas. E é interessante porque nós todos temos isso um pouco no nosso imaginário, como se o casamento fosse uma coisa que caminhasse sozinho, né? Que assim, a gente casou e foi feliz para sempre, ponto final, acabou a história, né? E isso, mas é tão louco isso, porque embora a Sabe o que que eu gente... penso também que tem uma dificuldade da gente ver. Oi, Marisa está ficando congelada. voltei? Voltou, Hum, voltou. Eu estava falando também que tem uma dificuldade da gente entender essas trocas como uma qualidade, porque muitos de nós acham que é uma questão de quantidade, né? Assim, eu dei tanto, agora eu tenho que receber tanto. E no relacionamento humano não é assim, né? Então a gente está falando muitas vezes de algo que às vezes eu dou, algo que é muito importante para mim, muito difícil até de dar, né? Então aquilo tem um valor para mim, o que eu estou dando é muito valoroso. E o outro às vezes recebe e não entende dessa forma. Que para ele tem uma outra percepção, né? mas, ó, Cláudio, percebe que quando o Bert Helly começa a falar desse assunto, ele começa a falar primeiro do lugar do entendimento que todos nós devemos ter do que é uma relação de casal, porque às vezes, muitas vezes a gente entra nessa relação de casal buscando não uma relação de casal de iguais. Ele começa dizendo, né, que muitas vezes nós estamos buscando uma relação, um amor incondicional, né, que é um amor de pais para filhos, de uma mãe para um filho, de um pai para um filho. E aí é que a coisa se lasca toda Sim, também, sim. né? Mas imaginando que a gente está falando de uma relação de iguais, e aí também a gente pode ampliar, não precisa ser só de casal, né? Tem outras relações horizontais também em que a gente tem essas trocas. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente pode atentar que por que eu estou falando isso? Porque eu já escutei algumas pessoas perguntando sobre essa relação de trocas como se fosse algo quantitativo, como a gente pudesse mensurar matematicamente a quantidade que um dá e que o outro recebe, que um recebe, que o outro dá, entendeu? Então, estou chamando a atenção para isso, que não é uma troca quantitativa. Relações humanas a gente não quantifica, a gente mapeia, né? É uma troca qualitativa. Então, realmente é um desafio muito grande a gente estar nessas trocas, né? Então, qual que é a dica? O que eu dou, né, de dica? Como o Bert Hellinger nos ensinou, a gente sente no nosso corpo quando está alguma coisa estranha, a gente percebe, a gente tem uma percepção de campo, se está desequilibrado, o que está faltando, o que não está. E aí entra uma complementação nas relações, né, que é a troca comunicacional. Então, de poder ter abertura, ter humildade, abertura para poder conversar sobre isso, né? Para mim não está legal, para o outro fala, e assim a gente vai ajustando as relações. Mas a gente sente, né? Então é difícil, é um desafio grande, mas a gente está se preparando cada vez mais, né? Eu acho que uma ferramenta para isso, Cláudia, é a gente conhecer o outro, sim, tentar conhecer o outro ao máximo. Primeiro conhecer a si próprio, né? Como funciona, o que gosta, o que não gosta, o que é inegociável, o que vale, o que pode entrar na roda para negociar, e também conhecer o outro para saber como o outro funciona. E essa comunicação que você falou também ajuda muito nessa conversa. E aí essa ferramenta de entender como o outro funciona e como você funciona, talvez auxilie nesse dar e tomar, a saber onde você está dando de mais, onde está dando de menos, ou onde, quando você está dando e para o outro é muito valoroso, para você não é tanto. A astrologia me ajuda muito com isso. Ale, isso que você falou me lembrou aquele exercício que a gente fez no primeiro dia de aula, que era o do olhar para o outro, né? Era o olhar amoroso, o olhar
de boa percepção. Boa percepção, isso. E eu acho que é isso, quando você fala de conhecer o outro, né? É de olhar e reconhecer no outro o que também ele tem de melhor, né? E quantas vezes a gente volta o nosso olhar para aquilo que a gente acha que não é bom no outro, né? E aí a gente acaba se perdendo nisso, né? Se desconectando do que também é essencial no outro. E de nós mesmos, porque eu me lembro também como que era ouvir coisas boas sobre nós mesmos, né? Que aí entra nisso que a Marisa falou ainda há pouco sobre o receber, né? Ali a gente estava, quando a gente fez esse exercício, a gente estava recebendo boas coisas. E eu me lembro de experimentar desconforto da primeira vez que a gente fez esse exercício. Então, como que a gente não está habituado a receber e tem uma tendência a dar mais, né? E aí isso acaba realmente se perdendo, porque se a gente também não se abre a receber, fatalmente o desequilíbrio vai vir, né? Pois é, mas olha só, enquanto a gente fala aqui, eu vou caminhando aqui pelos casais que eu atendo. E o que fica muito difícil é estabelecer essa troca. Primeiro começa da gente entender um pouco da nossa história, né? E isso que o Bert Helling colocou sobre o que a gente espera do outro, e nessa relação, a gente está falando agora de casal, né? É claro que isso tem a ver com todas as relações, né, nessa hierarquia horizontal, mas uma relação de casal, né, é uma relação não só muito importante, mas uma relação que exige muito, porque você está diariamente com aquela pessoa quando você está num casamento, né? Então, dividir uma vida com alguém, né? E quando esse alguém exige de você um lugar que você não pode ocupar, não tem essa questão da troca vai por água. Não é possível estabelecer isso mais, porque já começa que nós já estamos começando a estabelecer com o outro uma relação que não é de troca. Não existe amor incondicional numa relação de casal. Existe uma relação de troca, de dar e receber. Então, recentemente, um casal, foi muito incrível assim, a postura deles, porque ele era uma criança muito carente que pedia para ela, para a mulher, um lugar de mãe que ela não estava suportando mais, sabe assim, porque não tinha nada que ela pudesse fazer que ele pudesse ficar satisfeito. E aí, é claro, começa a parar de transar, porque você não vai transar com a sua mãe, né? Então, são muitas coisas que começam, e aí, quando começa a parar com essas coisas que são do casal, a relação começa a esfriar, não tem como. Né? Então, não é mais um casal, não é pai e filhos. Olha só o rolo que começa a dar. E as pessoas começam a ficar muito magoadas, muito sentidas umas com as outras. Às vezes, né, elas já ficam tão sentidas, tão magoadas, que elas não dão conta mais de reverter isso. Elas já se feriram demais. Né? Mas esse equilíbrio de troca não foi possível, porque eles não entraram, não iniciaram essa relação como um casal. E aí é difícil, né? Porque como é que as pessoas vão olhar para isso antes de começar uma relação de casal? A gente precisava já estar sendo educado, né? Educado como filhos, né? A respeitar essa hierarquia dentro de casa, a relação dos seus pais, né? E entender como que a gente vai para uma relação de casal. Só que quando a gente chega na relação de casal, a gente não está querendo nada, a gente está querendo que o outro justamente supra essas nossas necessidades, e o outro não pode fazer isso. Né? Então, por isso, a gente busca aquele famoso autoconhecimento que a gente vive pregando, falando. É tudo, gente, é tudo. Né? É tudo para as nossas relações, para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Ainda assim, já é bem difícil. Né? Eu fico imaginando quando a gente vai para uma relação de casal,
né, com tanta coisa, com tanta cegueira, né? E isso não é uma crítica, exatamente porque nós não somos preparados para isso, né? Então, sem a gente se atentar para isso, esse equilíbrio de trocas é bobagem, né? Se as pessoas não se percebem iguais. Não, a gente vai ficar chovendo no molhado. É perceber, é uma relação de iguais, cada um. Isso é outra coisa muito difícil também para ter essa relação de troca. É preciso que as pessoas, cada um, entenda que a responsabilidade delas nessa relação é 50% para cada um. E é difícil demais as pessoas concordarem com isso. Porque percebe que quem tiver 51% vai estar acima de quem tem 49%. E isso é outra coisa difícil de compreender também. E se já está acima, já é um desequilíbrio. Então, não é sobre quem faz mais, quem apronta menos. É entender que numa relação de iguais, tudo que acontece é 50% para cada um igual. A responsabilidade dessa relação é igual para os dois, né? E aí é que a gente pode avançar, né? E aí muda tudo mesmo, quando as pessoas começam a compreender, né, como nesse casal que eu estou falando para vocês, nossa, eles tiveram muito rápido assim essa sacada e mudou tudo. Não estou dizendo que ficou fácil, não, porque nunca vai ser, tá, gente? E isso é legal também que nunca seja, porque não é uma relação que a gente fica numa zona de conforto, não é, porque zona de conforto a gente deixa para lá. Entende? É um lugar que a gente tem que estar sempre pensando, sempre buscando. E isso é bom, para a gente não se distrair muito, né? Tem que cuidar, ver como é que a gente fica, nada de ficar com aquela calcinha rasgada, né? Entende? Como diz uma amiga, nem bege. Bege é ótimo. Bege é ótimo, né? Então, a gente pode brincar assim, mas para pensar que a gente tem que ter uma relação que a gente precisa de cuidar, né? E é com cuidado que que ela continua viva, né? A gente se abandona muitas vezes e abandona a relação. E aí, aquela historinha de casou e foi feliz para sempre é conto da carochinha. Vamos combinar isso, né, gente? E aí? Né? Vamos continuar? É um eterno cuidado diário da relação. Tenho visto isso com clareza. E é tão legal, né, quando a gente vê, quando alguém. E é isso mesmo que provoca, né? O Roberto quase sempre levanta antes de mim, então ele faz o café, e aí quando eu levanto para tomar meu café, ele deixou a mesa posta para mim, deixou minha xícara, deixou meu, sabe? E eu olho aquilo e logo me alegro, e fico logo pensando, né? O que que eu posso fazer para ele também? Alguma coisa que eu posso deixar para ele também se alegrar, para lembrar que eu também não esqueci dele, né? E isso é muito legal, porque é exatamente isso, né? Você vê 30 anos que a gente está juntos, a gente não se esqueceu um do outro, né? E isso é importante, porque essa troca é para sempre, né? É isso. Bora então, mais um pouquinho. O entendimento. De suas famílias de origem, o homem e a mulher conhecem diferentes modelos ou padrões para a relação conjugal, tanto no bem quanto no mal. Por isso, para que a união seja bem-sucedida, precisam testar os modelos que receberam dos pais e, eventualmente, desprender-se dos padrões antigos e encontrar novos padrões para sua relação. Nisso, frequentemente, se defrontarão com sentimentos de inocência e de culpa. Se adotarem os padrões que lhe foram transmitidos, mesmo que sejam ruins, experimentarão um sentimento de inocência. Se abandonarem os padrões recebidos, mesmo que os novos sejam melhores, experimentarão um sentimento de culpa.
Somente ao preço dessa culpa poderão conseguir o bem e a felicidade em sua união. Envolvimentos sistêmicos. Talvez as piores consequências para uma relação de casal resultem dos emaranhamentos de cada parceiro com o seu grupo familiar. Isso acontece, sobretudo, quando um dos parceiros, ou ambos, sem que o percebam, são tomados a serviço como substitutos para a solução de antigos conflitos dos respectivos grupos familiares. Citarei um exemplo. Embora um homem e uma mulher se sentissem muito ligados, surgiam entre eles conflitos inexplicáveis. Certo dia, quando a mulher se postava furiosa diante do marido, um terapeuta observou que seu rosto mudava, até assumir o aspecto de uma velha. E ela censurava o marido por coisas que nada tinham a ver com ele. O terapeuta perguntou a ela: quem é essa velha? Aí ela se lembrou de que sua avó, que tinha um restaurante, fora muitas vezes arrastada pelos cabelos pelo avô no meio do salão, à vista de todos os fregueses. Então ficou claro que a raiva que ela sentia contra seu marido era a raiva reprimida que a avó sentia contra o avô. Muitas crises inexplicáveis do casamento nascem de uma transferência como essa. Tal processo, que é inconsciente, nos assusta, porque ficamos entregues a ele e não sabemos sua causa. Depois de saber de tais envolvimentos, tomamos mais cuidado quando nos sentimos tentados a ofender pessoas que não nos tenham dado motivos para isso. A constância. Alguns casais, desconhecendo a profundidade de seu vínculo, consideram sua união como um acordo cujos fins podem fixar ao bel prazer e cuja ordem ou duração podem predeterminar, alterar ou revogar de acordo com o seu humor ou comodidade. Com isso, porém, entregam sua união à leviandade e ao arbítrio. Talvez venham a reconhecer, tarde demais, que isso é regulado por uma ordem à qual devem submeter-se. Quando, por exemplo, um dos parceiros desfaz uma ligação de modo desrespeitoso e leviano, às vezes um filho dessa união morre ou comete suicídio, como se precisasse expiar uma grave injustiça. Na realidade, os fins de uma união nos são pré-estabelecidos e exigem de nós, se quisermos alcançá-los, constância e sacrifício. O processo de morte. Ao aceitar uma mulher como sua mulher, o homem se faz homem por intermédio dela. Ao mesmo tempo, porém, ela também lhe tira a masculinidade e a coloca em questão. Assim, ele também se torna menos homem no casamento. E quando a mulher aceita um homem como seu marido, torna-se mulher por meio dele. Contudo, ao mesmo tempo, ele também lhe tira a feminilidade e a coloca em questão. Assim, ela também se torna menos mulher no casamento. Por essa razão, para que o relacionamento conserve sua atenção, o homem precisa renovar sua masculinidade junto aos homens, e a mulher precisa renovar a sua feminilidade junto às mulheres. Contudo, na relação com a sua mulher, o homem perde sua identidade como homem. E na relação com seu marido, a mulher perde sua identidade como mulher. Pois o homem e a mulher se distinguem sob todos os aspectos, por causa de uma pequena diferença. Quase tudo é diferente entre o homem e a mulher. Contudo, embora sejam tão diferentes, as maneiras masculina e feminina de encarar o mundo e os diferentes modos de sentir e de reagir são formas plenamente válidas e equiparadas de realização humana. Ambos, o homem e a mulher, precisam reconhecer isso. Mas assim a mulher tira do homem sua segurança como homem e o homem tira da mulher sua segurança como mulher. Portanto, também precisam perder, no decurso de seu relacionamento, as respectivas identidades, como homem e como mulher,
que adquiriram por meio do outro. Por essa razão, o homem e a mulher também experimentam sua relação como um processo de morte. Embora esperemos, ao entrar numa relação, que ela venha a ser nossa realização máxima, ela também é, na verdade, uma morte progressiva. Cada conflito no casamento é uma etapa desse processo de despedida e de morte. Quanto mais tempo dura a relação, tanto mais perto chegam o homem e a mulher dessa renúncia extrema. Então alcançam um outro patamar, mais elevado. A divisão entre homem e mulher pressiona no sentido da unidade. Contudo, a fusão dos dois sexos produz apenas uma unidade transitória, que não dura. A supressão dos contrários acontece, portanto, para além dessa fusão, que fica apenas como um símbolo dela. A verdadeira unidade é alcançada na morte. Então retomamos a uma origem que não conhecemos. Essa é, sem dúvida, apenas uma perspectiva possível, mas ela confere à relação uma profundidade e uma seriedade que são dignas dela, pois apenas essa renúncia extrema realiza a superação dos contrários que nos é prometida pela fusão. Pode dar uma paradinha, Flávia. Acho isso tão profundo. Alguém quer comentar? Só o Bert Hellinger. Fala, Lê. Semana passada eu estava tendo uma conversa exatamente sobre isso, sobre relacionamento dos pais, de como a gente enxerga o relacionamento dos nossos pais e que atitudes a gente toma hoje, ou para ser diferente, ou acaba sendo igual e tem medo de fazer igual. E quando a gente olha o relacionamento dos pais e pensa assim, eu quero fazer diferente. Eu lembro de uma vez que eu estava em terapia com você, Marisa, que eu estava falando sobre criar o meu filho de uma forma um pouco mais solta, diferente da minha mãe, que me criou de uma forma um pouco mais presa. Você falou assim, só observa para você não ser o extremo oposto. E quando a gente observa o relacionamento dos nossos pais num nível de querendo ser totalmente diferente, o extremo oposto, a gente acaba fazendo igual de alguma forma. Então, é sempre importante a gente olhar o que faz sentido para a gente. Acho que só o fato da gente conseguir olhar para a relação dos nossos pais e já ter uma identificação e ver assim, isso é bacana ou isso não é legal, mas construir o que é nosso também. E aí voltamos a falar no autoconhecimento, só o autoconhecimento para permitir que a gente entenda esse relacionamento dos nossos pais, que é o primeiro relacionamento de homem e mulher que a gente vivencia, né? Que a gente se depara. Uhum. Uhum. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Sim. Isso é muito importante mesmo a gente observar, porque às vezes é isso que a gente traz dentro da gente, todos nós, né? Ainda hoje eu falava, né? Essa coisa do Berger tá falando assim, muitas coisas que são inexplicáveis, que a gente não entende. Hoje uma pessoa falava isso comigo, né? Que ela não consegue entender. E ela é casada com um homem preto. E se vocês pensarem na história, e muitas vezes eu que acompanho, por exemplo, muitos casos em vara de infância e juventude, de crianças que são abandonadas, ou de crianças que estão em situação de vulnerabilidade ou abuso, eu vejo que as histórias dos homens pretos, e como é difícil para eles ficarem com as suas mulheres e com seus filhos, né? Ainda essa história se repete muito. E como que nessa boa consciência, né, isso tudo que a gente vem falando, o Bert Hellinger fala, por mais que não tenha a ver com o amor, né, as pessoas
ele quer isso, mas essa lealdade ao sistema, né, a essa história tão forte, tão difícil que os homens pretos passaram, é muito difícil eles conseguirem ficar, muito difícil. A maioria deles não consegue ficar com seus filhos e ficar com as suas mulheres. É incrível, é incrível. E aí vale qualquer coisa, entende? Então, é uma consciência que precisa de ter, porque enquanto a gente só briga e as coisas ficam superficiais, né? Porque, sei lá, vai qualquer desculpa, e não vê algo profundo que vem com essa história, com essa decisão, né? Então, sabe o que eu observo também, Alê? Que, de qualquer forma, a gente está sempre preso nesse eixo, como você falou, seja querendo fazer totalmente diferente, seja querendo fazer igual, seja querendo fazer de uma forma complementar. Mas o que eu aprendi muito com as constelações e com Bert é justamente o como. Eu vivo batendo nessa tecla, né? Como que a gente vai fazer isso? Com que postura? Né? Se é brigando, se é julgando, se é criticando, que aí a gente vai se prender, ou se a gente vai fazer isso de uma forma, de um lugar com mais humildade, com mais amor, com gratidão, né, pelo que os pais puderam fazer, receber isso e poder, desse lugar, né, de humildade, de amor, falar, ok, eu quero fazer diferente. E aí, isso que vem a liberdade. Então, chamo muita atenção para isso, que eu já me questionei muito, assim, tipo, às vezes eu até paro para perguntar, assim, gente, mas por que a gente fica sabendo tudo isso, se a gente vai ficar mesmo preso, não adianta, né, o que eu faço, o que não faço, o que eu faço com isso depois que eu sei disso? Mas aí me veio esse insight, né, que não é o que a gente faz, a gente vai estar, de uma certa forma, sempre preso, porque a gente é continuidade da história dos nossos ancestrais, né? Mas é esse como a gente faz isso. É a continuidade e é o parâmetro inicial que tem, né? E eu acho que realmente para ser bem-sucedido e ter essa liberdade, tem que ser desse lugar de humildade mesmo, de falar assim, vocês viveram a história de vocês, né? Tudo bem, como vocês viveram, e se eu optar, posso fazer diferente. Mas mesmo que a gente esteja preso, à medida que a gente vai tendo mais consciência e a gente vai podendo fazer diferente, né? Nos sentindo mais autônomos, com mais independência, mais liberdade para seguir o nosso destino da forma como a gente quer, da forma como a gente entende. Essas relações, essas dificuldades, né, todas como foram, tanto sofrimento, né, a gente pode ir melhorando isso, tanto que a humanidade, embora a gente ainda tenha muitas barbáries, né, mas se a gente olhar ao longo da história da civilização, né, existiam coisas que hoje seria totalmente inadmissível, né? Embora a gente ainda vê muita coisa, mas assim, como nós crescemos, como nós melhoramos como humanidade, né? Tem muita coisa ainda para a gente percorrer. Então, tudo que a gente tem falado, né, sobre a mulher, sobre esse lugar da mulher, principalmente, o lugar do homem, a submissão da mulher, a masculinidade tóxica, tudo isso que a gente tem trazido à consciência, né, tem feito com que a gente possa tomar outras posturas, né? E isso é algo que fica, mesmo que fica no campo, isso é algo que já vem se modificando, né? Então, por isso, a importância, né? Mesmo que a gente esteja preso nesse triângulo, mas a gente pode realmente melhorar muito, né? Essas relações, esse nosso estar, né? Então, isso... Eu acho que só rapidinho, Vera. E eu acho que entra também essa questão quando você já faz essa análise de
de tentar fazer diferente, entra a questão do merecimento, de você se sentir merecedora. Eu também mereço viver uma relação como eu acho que eu acho saudável. Desculpa, Exatamente, Alessandra, você falou em algo muito importante, o merecimento, gente. Como a gente não percebe isso, entende? O reconhecer isso, esse reconhecimento, nosso merecimento. Todos nós, que todos nós merecemos, né? Isso é para todos. Isso mesmo, Valê. Eu voltei aqui a página anterior para olhar bem isso, porque quando a gente abandona esse padrão recebido, isso é uma coisa que eu já experimentei, de abandonar o padrão recebido, né, do relacionamento de casal dos pais, você experimenta essa culpa. Né? Essa culpa que é preciso a gente trabalhar se a gente acha que merece e quer um relacionamento com um padrão diferente. A gente experimenta essa culpa, realmente, que ele fala aqui, né? Quando a gente abandona os padrões recebidos, mesmo que os novos sejam melhores, experimentarão um sentimento de culpa. E somente ao preço dessa culpa poderão conseguir o bem e a felicidade de sua união. É essa culpa que nos arrasta, né? Que nos faz, às vezes, não conseguir fazer diferente, repetir o padrão, por conta desse sentimento de culpa, que aí a gente tem, é o sentimento que a gente precisa trabalhar quando a gente quer mudar o tal padrão recebido. Uhum. Sim, Verinha. Não é que ele tem razão, Vera? Oi? Não é que ele tem razão. Pois é, isso é uma coisa que esse livro eu tenho lido e relido, e eu volto, e eu não entendi bem, e eu volto, e agora, de novo, eu voltei. Eu falei assim, mas tem uma coisa aí, quando a gente volta, quando a gente quer mudar esse padrão recebido, porque não nos fez bem, porque a gente não concordou, por qualquer coisa, e a gente vai nessa construção de uma relação de casal diferente da dos seus pais. E daí você experimenta essa culpa. Né? Então, mas olha tem dois lugares. Tem dois lugares que eu acho que é importante destacar quando vem essa culpa, que eu aprendi com uma das minhas professoras também, que é você sair do padrão, aí vem esse sentimento de culpa, e um outro momento é você manter. Lembra, assim, ficar no lugar de felicidade, ficar no lugar do padrão diferente, porque muitas vezes a gente sai, às vezes a gente volta, tamanha força do vínculo familiar, né? Exato. Então, são duas fases, dois momentos, é conseguir sair e depois conseguir se manter. Então, por isso que eu pedi para parar por causa desse processo de morte, gente. Esse processo de morte, só o Bert Hellinger para escrever isso, assim, nessa profundidade, tão lindo essa parte aqui, né, que ele fala, que como nós experimentamos isso na vida, exatamente isso, quando a gente pode abrir mão, né, e deixar isso ir, que é um processo de morte, a gente romper com esses padrões também, né? Quando a gente deixa que esse masculino ele seja tomado, né? Porque nessa relação de homem e mulher, ou do masculino e do feminino, quando você perde parte também desse masculino para esse feminino, entende? Também é um processo de morte. Né? E como que nós não suportamos esse processo tanto que as relações elas são muito mais superficiais e as pessoas não se permitem mais ficar, né? Vivenciar esse processo que é de transformação, porque quando você morre, algo precisa renascer. E a gente não renasce, né? Então a gente quer sempre se manter naquele lugar, na nossa razão, no nosso lugar, na nossa inocência, né? Na nossa boa consciência, e assim vamos, basicamente, muitas vezes infantilizados pela vida toda, sem experimentar esse processo de morte. E de morte e também de renascimento, que é crescimento.
o tempo todo, né? Mas dificilmente a gente também consegue se permitir isso, né? Porque também claro que tem as dosagens disso, né, gente? A gente sabe que tem relações realmente muito difíceis, relações abusivas, não é disso que eu estou falando, né? Mas suportar esses processos mesmo, que a gente precisa ceder, né? Que a gente precisa abrir mão, os dois precisam fazer isso, e muitas vezes a gente não se permite e não está disposto a ceder e nem abrir mão. E então, nem tem morte, nem tem renascimento, e nem tem crescimento, né? E assim vai, várias relações, começa, termina, ou não começa, não sei o que e tal. E a vida Isso... passa. Hã? E a vida passa. Sim, né? Mas depois vocês releiam isso, né? Que é muito linda essa parte que ele fala sobre isso, né? Até disso, né? Sobre o masculino e sobre o feminino. Como a gente perde parte disso para o outro, né? Eu acho interessante quando perde a identidade, o homem perde a identidade como homem e ele precisa resgatar essa identidade com outro homem, com outros homens, né? E a mulher também perde, né, essa identidade de mulher na relação de casal e ela resgata essa com mulheres, né? E eu acho muito interessante, né? Eu acho que todo mundo tem um grupo de amigas, né, e tal, e realmente encontrar esse grupo e resgatar essa identidade. E eu acho que acaba trazendo um renascimento para a relação de casal. Você resgatar esse feminino com as amigas, ele resgatar o masculino com os amigos. Uhum. Sim. E sobre isso é importante ter esse espaço, se dar esse espaço e dar ao outro esse espaço também, né? Sim. Dele poder ir buscar isso, que na verdade até acontece de uma forma inconsciente, né? Quando a mulher resolve sair com as amigas para, né, durante a semana, fazer um encontro e tal, para rir, desabafar. E a mesma coisa, o homem, sei lá, quer ver o futebol, quer ir ao bar. É um processo que parece muito mais superficial do que, na verdade, ele é, né? E como que, às vezes, casais acabam, sei lá, por ciúme ou qualquer outra coisa, uma dependência, quer estar sempre junto, acaba não permitindo, né? Não dando esse espaço para o outro e para si mesmo, né? Uhum. Então, é isso, né? Para a gente tá aí amadurecendo e treinando o nosso olhar, né? Até para a gente poder também, a partir dessas das nossas próprias percepções, né, pessoais e tal, a gente também poder ir treinando o nosso olhar e a nossa audição para as histórias, né, que a gente pretende ajudar, né? Compreendendo tudo isso que a gente está falando aqui hoje também. E certamente isso vai chegar para a gente, né? Sempre. Né? Então, chegamos à nossa hora, né? Eu acho que agora não acho que a gente pode parar aqui mesmo, né? Na página 121, né? Esse processo de morte eu acho que seria bom a gente reler no próximo encontro. Ele tem muita coisa aí. Tem muita bom, eu coisa. vou reler de qualquer jeito, mas assim, da gente ter a oportunidade de trazer à discussão esse processo de morte novamente. Então, façam perguntas, depois leiam melhor. Se vocês quiserem alguma pergunta, a gente fala na próxima vez, né? Uhum. É muito lindo. Sim. Tá, queridas? Então, beijo, obrigada. meninas. Obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês. Muito bom encontrá-las. Beijo, Até lá. boa noite. Beijo. Com saudades. Tchau.